Olá, meus irmãos, vamos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, tá? E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o deserto dentro de casa. Muitas pessoas têm pedido esse tema porque não sabem lidar com isso. Tá? Eu vou estar elucidando algumas coisas para vocês e colocando esse assunto, esse tema, exatamente da forma que eu apliquei ele na vida de um colega meu, tá? De um amigo. Ele fez, por acaso, exatamente o que eu falei e as coisas tomaram um outro rumo, tá? E foi assim assustador. Mas o que eu quero que você, mais uma vez, aproveitando essa oportunidade, aproveita e dá o seu like aí para que esse vídeo chegue em outro local, né? Dá o seu folhetinho, distribua, transborde caso você ainda não esteja transbordando na vida de outras pessoas, transborde através do seu like aí, tá? Mas deixa eu falar de novo, mais uma vez, novamente. Todos os vídeos eu falo sobre o deserto. Entenda, Jesus foi, após o batismo por João Batista, ele foi levado ao deserto. Tá? Foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus. Deserto não é um local onde você tem que ficar achando que você está morrendo, que você vai ficar ali naquele sufoco, naquele desespero. Não é nada disso. Deserto é um local de intimidade que você vai ter com Deus, de conhecimento. Tá? Deserto é esse ambiente que você vai estar. Porque você, em algum momento da sua vida, perdeu essa conexão com o seu Criador, então ele traz você para dentro de uma realidade que há uma necessidade, tá? Há uma importância, existe um chamado na sua vida, e esse chamado ele precisa se cumprir. Então você vai ser levado para lá. No livro de Oséias diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. João, capítulo 8, versículo 32, diz que se conhecereis a verdade vos libertará. Então tudo está ligado aí ao conhecimento. Você parte desse princípio de conhecimento, de aprendizado, de intimidade com o seu Criador e ele vai te revelando aquilo que ele quer para você, tá? Para sua vida e vai mostrando essa intimidade que você precisa ter, eu preciso ter, aqueles que ainda vão entrar no deserto, que muitos outros também vão entrar nesse deserto, todo mundo fala, vão entrar nesse processo de separação. Né? Nós não somos o primeiro, não vamos ser os últimos. Tem outros que vão vir aí e vão estar ajudando. É por isso que você precisa se levantar, entender o que está acontecendo contigo, para que você possa se tornar uma pessoa madura, tá? Para você poder ajudar as outras pessoas que estão vindo. Eu vou tratar desse assunto aqui, que é um assunto onde muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Tá? Porque é mais fácil realmente você lidar com uma pessoa que foi embora, é um sentimento diferente do que você lidar com o seu marido ou sua esposa que está dentro de casa. E vocês estão dormindo aí num quarto separado. Você está me entendendo? Então é bem mais, eu vejo realmente, que é mais complexo você estar dentro desse ambiente. Porque é o tempo todo você gerando expectativas que as coisas vão mudar do que você é mais difícil de você aplicar o deixar ir, é mais difícil de você ter contato zero, é tudo mais difícil. Eu reconheço isso e entendo isso muito bem. É muito mais difícil, tá? Mas existe uma forma que você precisa fazer mudando a sua consciência, mudando a sua forma de ver, isso é, dando uma nova leitura no que está acontecendo, para que você não fique preso a essa acusação, porque a palavra de Deus diz que você é escravo daquilo que domina você. Então, se você anteriormente livre, porque Cristo te libertou, te livrou, hoje você está dentro desse momento aí difícil na sua vida, você começa a se tornar escravo, tá? Você começa a se tornar escrava dessa situação
desse suposto deserto, né, que você está passando. E eu digo para você, você precisa ressignificar isso. O deserto não é para você morrer, o deserto é para você aprender. Aprender, e você vai utilizar. Escuta o que eu estou falando. O que você está passando, você vai utilizar em outras vidas, outras pessoas, né? Não é outras vidas, não. Outras pessoas, outros irmãos e outras famílias, tá? Então, o marido foi embora, a esposa foi embora. Eles estão com o amante. É mais fácil, houve um adultério, você não consegue suportar, você vai lá, utiliza o livro de Mateus e a partir de agora eu vou me divorciar e acabou, encerrou, dividiu tudo isso daí, tá? Tudo aquilo que foi construído foi dividido. Houve o abandono, foi abandonado, você conhece que foi abandonado, e isso daí está te trazendo uma angústia enorme e você vai lá e toma uma decisão de pedir divórcio para que você possa ter paz. Eu não vou falar sobre isso, mas esse é os dois pontos que a Bíblia diz para que se relaciona a uma decisão de separação. Mas você hoje se encontra no deserto dentro de casa. Por qual motivo? Pelo um desentendimento, tá? Pela uma arrogância, um orgulho, ou até mesmo a grande maioria, e eu falo que é um erro, e nós vamos tratar sobre isso aqui, é um erro. A mulher, na grande maioria, a mulher é dependente financeira do marido. Eles construíram, até porque ninguém que constrói um casamento, constitui um casamento, eles estão pensando numa separação. Não tem essa possibilidade ali. A separação vem através de vários abalos, vários momentos que não são dialogados, e vai abalando essa estrutura, chega um momento que quebra. Quebrou, você dentro de casa. O marido não tem para onde ir. A esposa não tem para onde ir, porque eles compraram aquele imóvel ou alugaram aquele imóvel. Ela muitas vezes depende financeiramente dele. Ele tem a sua emoção, de certa forma, com a família, então fica esse ambiente, tá? Esse ambiente que eu posso até colocar um ambiente esquisito, hostil, aonde a angústia é todos os dias. A angústia é todos os dias, tanto para aquele que se colocou no deserto, que abraçou essa palavra deserto, quanto para aquele também que não está, mas somente está separado. Agora, Vitor, como lidar com essa situação? A primeira coisa que eu digo para você é que você tem que ter muito autocontrole. Eu já falei sobre vídeo aqui no canal falando sobre governar as suas emoções. Você não entra, de certa forma, o que você está vivendo, ou esse deserto dentro de casa, é uma batalha espiritual. Você não entra em uma batalha, numa guerra, se você não tiver o autocontrole para decidir exatamente o que você vai ter que fazer. Muitas vezes você, até o marido está com um amante, mas ele também não assume a amante e está morando dentro de casa e você está sabendo, e existe essa guerra dentro de casa e você deseja a sua família de volta, o seu marido de volta, mas vocês dependem daquele ambiente ali. Às vezes o homem também depende financeiramente da mulher, mas na sua grande maioria a mulher é dependente financeira do homem, porque ela tem filho, tá? E o filho está ali. Então uma situação extremamente difícil
Difícil, muito difícil, muito difícil. E aí entra o ponto que eu vou falar do caso desse rapaz, desse conhecido meu, desse amigo meu, que estava passando por esse processo de separação dentro de casa. Dentro de casa. Ele descobriu uma traição da esposa, mas, no caso, seria a segunda traição, mas a esposa não tinha para onde ir com as filhas. E ele também não tinha para onde ir, porque a casa era única. Eles não tinham para onde ir, não tinham para onde ir. E ele permaneceu dentro de casa com ela, naquele ambiente ruim, sabe? Naquele ambiente pesado, aonde ele não falava com ela não falava com ele, sabe? As filhas vendo tudo aquilo ali, e eu entrei no circuito com ele e falei para ele, dei duas palavras para ele. Duas palavras. Duas palavras. Ele precisava dar uma nova leitura naquilo dali, para que o foco dele saísse daquele ambiente ruim. Espero que eu esteja me fazendo entender. A primeira palavra que eu dei para ele seria, foi decidir sobre mudar a visão. A decisão é fundamental para que você não fique escravo desse ambiente ruim que você está vivendo. A decisão. Então, no livro lá de Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele diz que Daniel decidiu não se contaminar com as comidas que eram oferecidas a ele. Então, olha o que diz no livro de Daniel. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e por isso pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, quando você decide algo, Deus vai trazer, o que eu falo. Quando você age, Deus reage à sua decisão. Deus reage à sua decisão. Então você vai precisar tomar algumas decisões. Ponto. Essa decisão, a primeira decisão é você não olhar, você não pode olhar. Por isso é que eu digo sobre você ressignificar o que você está vendo, dar uma nova leitura a esse ambiente que você está. Caso contrário, você vai viver escravo dele. E isso é diário, é por isso que eu falo que um deserto dentro de casa é muito mais complexo do que aquele que se foi. Porque o que foi, você não está vendo o que está fazendo. Mas dentro de casa, naquela convivência ali, existem expectativas que vão sendo geradas todos os minutos. Mas agora ele volta. Agora ele vai retroceder, agora ele volta. Mas eu estou fazendo de tudo. E agora ele retrocede, não retrocede. Agora ele volta, agora ela volta. É diário, isso é cansativo. Porque eu via isso acontecendo. Isso é cansativo. Ele toda hora falava comigo, Vitor, eu não estou suportando. E eu vinha e falava com ele, mano, você precisa decidir algumas coisas que você está vendo. Você precisa não mais ficar se contaminando com esse ambiente. E ele foi diariamente trazendo essa nova leitura e Deus foi abençoando, foi mostrando a ele o que ele precisava fazer. O que ele precisava fazer. O que eu disse também a ele, que quando ele
começou a dar uma nova leitura, isso é, ele começou a tirar a atenção dele desse problema, que era o deserto dentro de casa, a visão dele começou a se ampliar para outras questões. Porque quando você está dentro de um furacão, dentro de um barulho, você não consegue ouvir mais nada, você não consegue enxergar mais nada. É o caso de quem está no deserto dentro de casa. Não tem nenhuma perspectiva. Vai, a mulher muitas vezes, às vezes vai para o trabalho, vai mal, volta mal, o marido vai mal. O ambiente é um ambiente pesado. Tá? A frequência é uma frequência densa. Você não consegue ter acesso, você não consegue orar, você não consegue ouvir Deus, você não consegue ler a palavra, porque é o tempo todo você olhando para aquilo que está acontecendo. Então é por isso que você precisa decidir tirar o foco do que está acontecendo. Vitor, é impossível. Não é impossível. Porque quando você age, Deus reage à sua ação. Então, você precisa decidir não olhar mais para isso. E aí começa, então, o que diz lá no livro de Colossenses, a paz de Deus vai começar a ser o árbitro ao seu coração. Você começa a ter paz porque você tirou o seu olhar dessa situação que você está passando e você consegue enxergar outros caminhos. Então eu vou dizer aquele tá, que enxerga que não existe solução, porque é o que você vai ver, é o que o inimigo vai colocar para você. Não existe solução, não tem como. Cada vez mais o ambiente vai ficando desgastado, tá? Surgem brigas, surgem discussões, sabe? Surgem indiretas. Isso tudo desgasta mais ainda. Desgasta mais ainda, mas ele não pode ir e ela não pode ir. Então você que deseja que o seu casamento volte, Deus está trazendo uma consciência a você que há necessidade de uma mudança. E essa mudança só vai acontecer quando você tirar o foco desse problema. Vitor, não tem como. Tem como você tirar dando uma nova leitura a isso. Tem como. Você só precisa identificar o que você precisa fazer. A mulher não tem o que fazer, não tem como fazer. Ela está nessa atmosfera que supostamente vai acontecer uma separação. E ela não tem para onde ir. Ela não tem para onde ir. Então você começa a tirar o foco de que forma? Você não tem financeiramente como se sustentar do lado de fora. E aí eu digo para você, vai procurar alguma coisa, vai fazer um curso, vai tirar o foco dali através de um curso novo, de trazer como que eu vou dizer, me faltou a palavra aqui, trazer uma perspectiva de futuro para você ali, tá? Uma renda extra para que você possa alugar. Então, eu tô aqui, preciso sair porque esse casamento vai terminar. Então, eu preciso sustentar uma casa. Você vai buscar algo, tá? Você vai buscar alguma coisa que faça com que você, tá, consiga sair da sua casa para se sustentar, você com seus filhos, até que você venha pedir uma pensão. Você tirou o foco daí. Você está entendendo? Você tirou a sua atenção daquilo dali. Você colocou a sua atenção em outro local. Tá? Você colocou a sua atenção em outro local. Pode ser que de repente, você precise até levar o seu cônjuge de ajuda no médico, alguma coisa. Isso é uma questão de compaixão, não tem nada a ver, tá? Porque eu acredito que ele possa fazer por você e você também possa fazer por ele. Mas vamos partir desse princípio que não vai existir mais o casamento. Então você tira o foco. Foi o que esse amigo meu fez. Nós começamos a orar e ele conseguiu tirar o foco disso, tá? Conseguiu tirar o foco disso, colocando então a atenção dele num outro local onde ele começou a gerar valor para a vida dele. Curso.
ele começou a fazer vários cursos. Vários cursos. E esses cursos viriam gerar promoções na instituição aonde ele trabalha. Ia gerar benefícios para ele. Ele começou a viver um outro ambiente. O ambiente de casa não voltou, não ia com ele para a rua. O ambiente de casa só se apresentava a ele quando ele chegava à noite em casa. Então, se ele passasse 12 horas na rua, vou dizer que 4 horas ele enxergava aquele ambiente e o restante ele dormia, porque no dia seguinte ele precisava trabalhar e continuar o curso. Ele tirou o foco dele dali, daquele local. E essa possibilidade da retirada do foco do ambiente que está impregnado, do ambiente que está pesado, essa possibilidade, tá? O que aconteceu, fez com que ele começasse a orar melhor, trazer uma oração melhor para ele, tá? Uma qualidade de oração melhor, porque ele conseguiu entender que a palavra de Deus diz que nós precisamos orar sem cessar e orar no Espírito. Então, onde que ele orava? Ele orava no carro dele indo para o trabalho, ele orava no carro dele, ele orava no carro do trabalho, ele orava no trabalho dele, ele orava em todos os lugares, em todos os momentos, ele intercedia e trazia isso para a vida dele. Essa qualidade de vida começou a acontecer. Aí ele pegou também, ele falou: Vitor, eu vou utilizar como aquela viúva, tá? Que ia lá pedindo para o juiz julgar a causa dela, né? Aquela mulher que ia lá pedindo para julgar. Ele ficou sempre apresentando para Deus, mas ele começou a apresentar para Deus de uma forma diferente. Não de uma forma com medo, mas as orações começaram a acontecer, a mudar a estrutura dele. Ele começou a orar de uma outra forma. As orações começaram a alcançar a esposa dele. Eles eram da igreja, né? Hoje eles são da igreja, continuam na igreja, mas as orações começaram a alcançar. Ele começou a mudar. Porque realmente eu conheço, era um cara extremamente ignorante, tá? Ignorante, autoritário. Deus começou a trabalhar ele nessas questões. E ela começou a perceber que estava acontecendo uma mudança. Que quando acontecia um embate, ele não revidava, ele revidava de uma forma mansa. Ele passou a ouvir mais. As coisas foram tomando uma nova forma dentro de casa. Então é mais complexo, bem mais complexo, mais cansativo, mais desgastante o deserto dentro de casa? Sim, mas é muito mais fácil você estar num processo de separação dentro de casa, porque ainda existe uma frequência entre você e ele, entre você e ela, dentro daquele ambiente. Mas quando você tira esse olhar, você permite, então, que as coisas comecem a entrar no eixo. Isso não é deixar de ter o contato que você vai ter, mas é você deixar em pensamento a pessoa aí. Então é possível aplicar o deixa aí dentro de casa? Sim, é possível. Isso é um deixa aí. Você tirar o seu foco, você soltar a pessoa para que ela vá. Só dessa forma você também vai poder ir. E dessa forma que Deus vai trabalhar. E aí, para honra e glória do Senhor, o que aconteceu? As coisas foram se aproximando, eles foram se aproximando, e houve então a reconciliação, tá, de todo aquele ambiente que levou 1 ano e 2 meses. Levou 1 ano e 2 meses. Acompanhando, tá?
estão bem, graças a Deus por isso, mas eles passaram esse processo. Mas houve a decisão dele. Ele decidiu buscar uma mudança para ele. Ele decidiu. Ele não foi buscar uma mudança para ela. Ele intercedia por ela, ele orava por ela, pedia a Deus misericórdia pela vida dela, mas ele tirou o olhar dele do problema. Quanto mais você olha, mais problema você vai ter. Jó fala no livro dele, lá no finalzinho do livro dele, que aquilo que ele mais temia veio sobre a vida dele. Então aquilo que você mais teme, mais força ganha para você. Mais atenção você dá, mais angústia você vai ter. Porque esses seus sentimentos são sementes. E uma semente brota, uma sementinha de laranja brota uma árvore que vai dar várias laranjas. Então o que você coloca, entendeu? A atenção que você coloca é uma semente. Então você precisa tirar então, tá? Essa colheita dali, que é regar essa confusão, que vai dar mais confusão. Você tira essa confusão e joga para fora. E você olha simplesmente para aquele que tem o poder de fazer tudo e todas as coisas. E fazer a restauração e trazer a restauração do seu casamento. Isso vai trazer uma paz para você. Isso vai trazer mudança para você. Isso vai fazer com que você comece a se tornar uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Tá? Então, tire o foco do problema. Tira o foco do problema. Vai buscar outra solução. Vai colocar a sua atenção em outro lugar. Vai buscar fazer um curso. Se envolve num trabalho. Busque um livro. Vá ler um livro. Vá ler um livro. Não é ficar no WhatsApp. Não é ficar no Instagram. Não é ficar no TikTok, não é isso. É você gerar em você conhecimento, benefícios, para que você possa mudar. Porque muitas vezes a outra pessoa está olhando para você porque não está. Tem as crises que acontecem. E aí, de repente, num próximo vídeo é mais complexo, porque tem muita gente religiosa que não consegue entender, né, as crises que são geradas de 7 em 7 anos. Então, isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Mas existem essas crises. Existem pressões que as pessoas sofrem. E isso tudo vai desaguar dentro da sua casa, dentro do seu casamento. E se você não tiver uma maturidade, se você não tiver uma visão diferente, vai acontecer o que está acontecendo. Então o deserto é para que você possa aprender quem você é, ter uma intimidade com Deus, não é para sofrimento. Não fique olhando para o problema. Ai meu Deus, eu estou nesse deserto. Ai meu Deus. Não fique olhando para esse problema. Tire a sua atenção. Tira a sua atenção. Eu preciso sair de casa, mas como é que eu vou me sustentar? Ok, a sua vontade é essa? Vá buscar solução para que você possa se sustentar fora de casa. Vá fazer um novo curso, se envolva numa academia, vá para uma... Mas Vitor, não tem academia, vai vender empada. Vai vender salgadinho, vai fazer uma unha, você tira o seu olhar do problema. O que você precisa é ressignificar isso, tirando o seu olhar do problema. Se o seu olhar continuar no problema, você vai viver e o problema vai fazer com que você se torne escravo. Ele vai dominar a sua mente. Tira o foco. Estar dentro do deserto ou em casa e permanecer olhando para o deserto é ficar escravo do deserto. Tira o seu foco, a paz de Deus vai se instalar no seu coração, porque você não vai olhar para aquilo, tá? Busque ressignificar, dar uma nova leitura ao que você está vivendo. E eu garanto a você, você vai sair desse momento. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá?
Mais uma vez eu digo aí, ó, 30 minutos de vídeo, como é que alguém pode falar sobre um assunto em 12 minutos, 10 minutos? É irreal, é surreal isso. Infelizmente, é difícil mesmo, tá? Dúvidas, comentário, eu vejo no comentário, e aqueles que não têm o número do WhatsApp, pode mandar uma mensagem que a gente continua o atendimento. Para você que nunca teve um atendimento comigo, é só você me mandar uma mensagem, tenha paciência, porque tem muitas pessoas e eu não estou dando conta, tá, para poder responder a todo mundo num tempo hábil, tá, numa rapidez, numa agilidade. Mas eu estou procurando meios para poder dar uma chegada em você de uma forma mais rápida. Um beijo no coração. Qualquer dúvida, mande mensagem, coloque no comentário aí, que a gente pode até desenvolver mais vídeos sobre esse próprio tema do deserto aí, tá? Porque cada um está vivendo um assunto. Então, se você estiver vivendo um assunto fora desse, tá? Coloca nos comentários o que você está vivendo e a gente vai falando aí com você, né? Uma direção de Deus para a sua vida. Tá? Um beijo no coração. Se você não deu o seu like, dê o seu like aí para ajudar o canal.